quero saber a opinião das pessoas a respeito da mensagem que me enviou o irmão Ricardo Fernandes. Ele diz assim na sua mensagem: fui abandonado pela Irmandade e pelo ministério da minha comum. Conheci na própria carne, com dias de batismo, neófito quer dizer novo na fé. Fui parar no quartinho. Faltou entendimento. Tiraram a minha liberdade. E eles diziam: batizou e pecou. Batizou e pecou, diziam os irmãos. Pequei porque era viúvo com 35 anos e havia conhecido uma irmã, entre parênteses, parada e pecadora, segundo o ministério, que havia me apresentado a graça. Isto mesmo. Minha esposa parou por muitos anos, foi para o mundo e retornou. Eu a conheci numa festa e ela estava congregando firme. Convidou-me a congregar com ela e assim foi feito. Numa visita ao Brás, fui batizado. Que ironia! Fui batizado e levado para o quartinho. Não sabia o que aquilo representava. A minha liberdade foi cortada. Os irmãos diziam que havia sido incauto. Deveria ter batizado após o casamento, pois assim não perderia a liberdade. Num primeiro momento, aceitei, como ato de humilhação. Congregava todos os dias. Hoje, passados 8 anos, sou o único na minha casa que frequenta a igreja. Minha esposa ficou revoltada com tanta injustiça. O homem é assim mesmo. Toma dores de Deus. Fala como Deus. Mas sempre será homem. Façam uma reflexão. Se algum irmão dizer que alguém pecou, a primeira atitude é perguntar com quem. O sexo não é o único dos pecados. Não tenho liberdade, não chamo hinos, não posso orar, não posso testemunhar, enfim. Como não fui malicioso, batizar só após o casamento, fui penalizado. Porém, orando para o Senhor, vejo a sua misericórdia. Tenho 6 filhos, 2 do primeiro e 4 do segundo casamento. Sou muito feliz com minha esposa. Respeito e sou respeitado. Sou cristão. Não preciso observar as mazelas do ministério para racionalizar a culpa. Eles responderão, não por vingança, mas por correção. E o Senhor me diz: conserva a paz, irmão Ricardo. Nada fica impune. Nada. Não tenho comum. Não tenho liberdade dentro da igreja. Mas Cristo me ama. Disso eu tenho certeza. Que Deus esteja com todos. Assinado Ricardo Fernandes. É verdade mesmo, né? Batizam viciados, drogados, endemoniados.
A única recomendação é a respeito dos amaziados, né? Que eles dizem para falar com o ancião lá na frente, né? Isso toma 5, 10 segundos no meio de uma multidão. Às vezes a pessoa não está prestando atenção, sabe? Se distraiu com alguma coisa, com um filho, com uma criança, né? Não presta atenção, vai e batiza. E no dia seguinte está sem liberdade. Que nem esse caso do irmão Ricardo Fernandes. Né? Se tivessem visitado a casa desse irmão, né? Conversado com ele, ver a situação, orientar, ensinar alguma coisa, passar alguma informação, depois sim batizar. Não, mas não é assim não. É na louca. Batiza na loucura. Tá? Então, esses homens é o tempo todo cometendo esses absurdos. Isso é o tempo todo, vocês vão ver aí. A gente começa a mexer nisso, vai aparecendo as reclamações. Não tem como defender isso. A palavra de Deus diz, né? Quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Tá? Tem que se dedicar à irmandade, tem que visitar, conhecer as famílias, aconselhar, orientar, orar com elas. Não é essa conversa mole que deixa que o Senhor cuida. Por isso a palavra de Deus diz que se não militar legitimamente, tá? Vai pagar o preço, hein? Vai pagar o preço desse falso exercício de ministério. Qual é o ensino da palavra de Deus? Qual é o ensino do Senhor Jesus? Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 13 a 14, diz assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Agora veja a ordem do Senhor nosso Deus. Assim ordenou também o Senhor. Quem? O Senhor Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Confira lá. É a ordem do Senhor Jesus. Agora, para se contrapor às demais igrejas evangélicas que pagam salário aos seus ministros, a congregação vai para o outro extremo. Então todos os ministros vivem correndo atrás dos seus próprios negócios e abandonam a irmandade, deixam a irmandade entregue à sua própria sorte. Eles dizem, né? Deixa que o Senhor cuida, transferindo a responsabilidade que é deles de cuidar da irmandade para correr atrás dos seus próprios negócios e transferir a culpa para o Senhor. Quer dizer, o que aconteceu com o nosso irmão Ricardo Fernandes não é da responsabilidade deles não. É culpa do Senhor, o Senhor que foi relaxado. Por isso aconteceu isso com o Ricardo. Não visitam ninguém. Uma necessidade fundamental. Você precisa visitar aqueles que estão se aproximando da igreja, visitar as famílias, conhecer as pessoas, quem são os parceiros dessas pessoas, são casados, são solteiros, conhecer os filhos, quem são os companheiros dos filhos. Para quê? Para na hora certa dar o conselho. A palavra certa, na hora certa, resolve tudo. Né? O povão mesmo diz, né? Por falta de um grito, perde-se uma boiada inteira. Não, mas eles não fazem isso, não visitam ninguém. Vivem correndo atrás dos seus próprios negócios. E o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim: Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
E diz mais: e se alguém também milita, como é o caso dos nossos ministros, não é coroado se não militar legitimamente. Viu, ancião, cooperador? Se você não visitar a Irmandade, permanecer ao lado da Irmandade 24 horas por dia, tá? Visitando, aconselhando, orientando, apoiando, tá? Você não vai receber essa tal da coroa da vida eterna, que você testemunha, né? Que se você for firme e fiel, você vai receber a coroa da vida eterna. Você vai dançar. Você vai levar, ó, o calcanhar assim, ó, no seu nariz. Porque no nosso meio está acontecendo. Aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Milhares de casos como esse do irmão Ricardo Fernandes. Pessoas que vocês batizam sem saber nada a respeito delas. Batizam endemoniados, drogados, viciados, bêbados, em toda e qualquer situação. E essas pessoas não permanecem. Tá? Vocês estão fazendo das reuniões de batismo um matadouro de almas. Se arrependa, se converta e coloque a palavra de Deus em prática. Não é porque os outros abusam e praticam e vivem extorquindo o dinheiro da Irmandade que vocês devem então abandonar e entregar o rebanho do Senhor à sua própria sorte.